Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui, né, para encantarmos, ou mesmo reencantarmos a política, né? Então, neste momento, nós iniciamos assim, a nossa live, dando as boas-vindas a cada um e cada uma, que nós possamos, assim, fazer uma belíssima reflexão, né, que possamos, assim, dar bastante passos, né, reencantando a política, não sei, encantando e reencantando a política em nossas comunidades e nossas paróquias. Então, nesse instante, nós vamos ouvir um pouco o que o Padre Zezinho traz na sua música, essa mensagem tão importante para nós que aqui estamos. Não vai acontecer, não dá pra fazer de conta que as coisas se acalmarão. Um dia a miséria cansa e eles não se conformarão. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra fazer de conta que acabou a opressão. Não dá pra fazer de conta que o planeta já mudou. Não dá pra ficar calado se não se reparte o pão. Não dá pra brincar de paz onde a miséria não acabou. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra fazer de conta que é somente uma canção. Não dá pra fazer de conta que o país virou cristão. Não dá pra viver apenas De rir e de se abraçar. A igreja também Precisa da coragem de se zangar. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz. Aonde não há o que comer. E assim nós vamos seguindo a nossa live, nos colocando nas mãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós colocamos nessa noite todas as pessoas que se colocam a serviço da política, a serviço do povo, a serviço da democracia. E nós colocamos nas mãos de Deus as boas intenções. Estas pessoas que, inspirados ao serviço
da comunidade, da sociedade, se prontificam para dar seguimento ao seu trabalho, ou seja, à sua missão à frente das prefeituras, das câmaras de vereadores, e assim levar vida digna às pessoas de nossas comunidades. Tudo isso nós colocamos nas mãos de Deus, rezando a oração da unidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E vamos assim seguindo a nossa live, em nome dele, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Amém. E que esse Deus da vida possa nos guiar sempre a serviço do bem e a serviço da sociedade. E assim, nós também damos as boas-vindas, né, ao Padre José Alberto, ao Antônio Criolo, sejam bem-vindos. Deixo com vocês a palavra. Tudo bem, Adriana? Obrigado pela acolhida. E a gente saúda, assim, todas as pastorais sociais da nossa diocese e parabeniza também por estar promovendo esta live, dando, assim, um sinal da nossa contribuição para todos e principalmente da nossa diocese. Se apresenta aí, Antônio. Liga o teu microfone. Isso. É muito boa noite, é com alegria que nós acolhemos todos e a todas. Aqui no momento eu agradeço a participação de todos, mas quero assim dar essas boas-vindas ao Padre José Alberto, a Adriana e todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando nesse momento. É com alegria que nós nos reunimos nessa noite de hoje para a gente dialogar com vocês sobre a importância da política, sobre a importância da democracia no nosso Brasil, nas nossas comunidades, nos nossos municípios, que são mais de 5 mil municípios que, nesse momento, se preparam para uma nova legislatura, para uma nova gestão por mais 4 anos. E é importante que a Diocese de Balsas, através das pastorais sociais, lance, nesse momento, esse diálogo com todas as comunidades, todos aqueles e aquelas que vêm para somar, no sentido da gente poder transformar cada vez mais a nossa política para a construção de um bem comum. Então, para iniciar, já há algum tempo vem sendo trabalhado esse material, Reencantar a Política, que é a contribuição da igreja, principalmente no sentido ético, mas também sempre embasado na palavra de Deus, na história da igreja e, claro, na Constituição brasileira. Uma pequena apresentação para a gente se situar. Estamos próximos de uma eleição municipal em nosso país, na qual todos nós somos convocados a participar de modo concreto da democracia. Votar é um dever cidadão, e para nós que cremos em Jesus Cristo, é também um dever cristão, pois é uma das expressões da nossa fé. Neste ano, o tema da esperança foi a base de inspiração para essa cartilha que a Igreja elaborou sobre a política. É no Catecismo da Igreja Católica que a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. É nessa perspectiva que precisamos escolher os candidatos para governar nossos municípios, que sejam pessoas com uma proposta concreta para responder a este anseio de felicidade do coração humano.
Em outras palavras, que sejam pessoas que façam valer um dos princípios fundamentais da política, que é o bem comum. Fiel ao Evangelho, a Igreja tem como missão primordial cuidar e defender a vida humana na sua integralidade. Isso se faz concretamente quando a política é exercida segundo os seus mais nobres valores, que são a busca do bem comum, da paz, da fraternidade, da vida digna para todas as pessoas. Motivados pela esperança, temática desta cartilha, esperança cristã, que jamais decepciona, nestas eleições vamos exercer nosso dever de cidadãos e cristãos. Afinal, ser cristão e ser cidadão são realidades inseparáveis. Que o Espírito Santo nos ilumine e vos guie em todas as decisões. Então, aqui é a introdução da cartilha da CNBB. Depois a gente traz alguns pensamentos da Igreja, principalmente de alguns papas, referente ao bem comum, à caridade ou à política. A Igreja, que por uma multidão de instituições eminentemente benéficas, tende a melhorar a sorte das classes pobres. A Igreja que quer e deseja ardentemente que todas as classes empreguem bem comum as suas luzes e as suas forças para dar à questão operária a melhor solução possível. A Igreja, enfim, que julga que as leis e a autoridade pública devem levar esta solução, sem dúvida, com medida e com prudência, a sua parte do consenso. Isso aqui era um pensamento do Papa Leão. Que disse Pio XII: só haverá uma verdadeira cooperação de todos para o bem comum quando as diversas partes da sociedade sentirem intimamente que são membros de uma só e grande família, filhos do mesmo Pai Celeste, antes um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. João 23, o grande Papa do Concílio Vaticano II. O Estado deve proteger os direitos de todos os cidadãos, sobretudo dos mais fracos, como são os operários, as mulheres e as crianças. De igual modo, é dever seu indeclinável contribuir ativamente para melhorar as condições de vida dos operários. João Paulo II, o que ele falou e contribui também nessa questão social? A Igreja, porém, considera sua tarefa fazer com que sejam sempre tidos presentes a dignidade e os direitos dos homens do trabalho, estigmatizar as situações em que são violadas e contribuir para orientar as aludidas mutações para que se torne realidade um progresso autêntico do homem e da sociedade. Nosso Papa Bento XVI. A religião cristã e as outras religiões só podem dar seu contributo para o desenvolvimento se Deus encontrar lugar também na esfera pública, nomeadamente nas dimensões cultural, social, econômica e particularmente política. A doutrina social da Igreja nasceu para reivindicar este estatuto de cidadania e da religião cristã. E depois, o Papa Francisco, que também a gente vai retomar no decorrer da live, seu pensamento. Para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial
capaz de realizar fraternidade a partir de povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor, a política colocada no serviço do verdadeiro bem comum. Então, a contribuição ao longo da história dos nossos papas e com muitos documentos, obviamente, que a Igreja tem com o seu compromisso com a pessoa humana, com a vida e com a dignidade. Muito obrigada, Padre Zé Alberto. E assim nós vamos dando continuidade, né, à nossa live. Agradecemos muito, né, a cada um e cada uma que nos acompanha, né, pelo YouTube e pelos demais canais. Então, reencantar ou encantar a política, né? Então, a importância de uma política saudável, né, capaz de reformar instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos, né? Então, buscando uma visão ampla e que possa estabelecer um diálogo interdisciplinar para enfrentar, né, as diversas formas de eliminar ou ignorar os outros. Além disso, né, o Papa Francisco argumenta que uma economia integrada em um projeto político abrangente pode abrir caminhos, né, para oportunidades que direcionam a energia humana por novos canais. Então, quem se dedica, né, ao serviço público, que é um serviço, né, se colocar à disposição da comunidade, da sociedade, né, no meio político, para poder, assim, administrar, né, o bem que é comum, o bem que é de todos. Então, o Papa Francisco, ele aponta também, assim, para a importância, né, desse agir com base em grandes princípios, né, em vista do bem comum, né? Então, ele destaca também a necessidade de uma política que pense de maneira abrangente e lidere reformulações integrais para superar pressões e inércias viciosas, né? Então, a política não deve ser mesquinha, né, nem fixado no interesse imediato, mas sim buscar a grandeza política, especialmente em momentos difíceis. Nós sabemos, né, que hoje nosso Brasil anda atravessando por crises climáticas intensas. É o fogo, são as enchentes, é a fome e tantas outras coisas. Então, nós precisamos, né, nos comprometer, as pessoas que se colocam no serviço público, se comprometer de fato com a vida e com o bem comum de todos. Então, nós podemos pensar assim, o que nós entendemos, né, Antônio, por democracia, né? O que é democracia para cada um de nós, né, que está aqui hoje, dentro da nossa comunidade, das escolas, o que nós entendemos por democracia? A compreensão que se tem da democracia, que a democracia é um jeito de tomar decisões em um grupo de pessoas onde todos têm a chance de opinar e escolher. É como em uma sala de aula, onde todos os alunos podem levantar a mão para votar em qualquer, ou seja, em qual jogo queiram jogar ou a qualquer atividade queiram fazer. Na democracia, as decisões são feitas através do voto, e cada pessoa tem o voto igual. Isso significa que ninguém pode decidir sozinho e que todos devem fazer em vez isso. A escolha é feita pelo grupo e a maioria ganha. Assim, todos têm uma chance de participar e ajudar a decidir o que é melhor para todos. Por isso, a gente precisa estar bem preocupado com esse jogo que a gente está participando dele, porque a maioria deve ser
vamos dizer, respeitada. A política é o jeito... Só coloca um pouquinho maior, Adriana. A política é o jeito como as pessoas organizam e tomam decisões sobre como um grupo ou um país deve funcionar. É como quando você e seus amigos decidem juntos sobre o que brincar ou qual filme assistir. Na política, as decisões são feitas sobre coisas importantes, como leis, regras e como gastar o dinheiro público. Existem diferentes formas de política, dependendo de como as decisões são feitas e quem participa. Por exemplo, em uma democracia, as pessoas votam para escolher seus líderes e decidir sobre as regras. Em outros lugares, as decisões podem ser tomadas por uma única pessoa ou um pequeno grupo de pessoas. Resumindo, política é a forma como um grupo de pessoas se organizam para tomar decisões sobre como viver e trabalhar juntos. Aqui estão algumas maneiras pelas quais Jesus Cristo teve influência política e social. Desafio às autoridades. Jesus criticou e desafiou as autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Suas críticas às práticas religiosas e aos líderes religiosos, como os fariseus, foram vistas como uma forma de resistência aos status. Ensino sobre a justiça e igualdade. Seus ensinamentos enfatizaram a justiça, a igualdade e a ajuda aos pobres e marginalizados. Isso tinha implicações para com as pessoas, como as pessoas deveriam tratar umas às outras e pode ser visto como um desafio às estruturas sociais existentes. Mensagem do amor e perdão. A mensagem do amor ao próximo e do perdão tinha uma visão radical para a época, desafiando as normas de vinganças e represália. No movimento social, seus seguidores formaram uma comunidade que eventualmente se tornou uma nova religião. O cristianismo primitivo era visto por alguns como uma ameaça ao controle romano e às tradições judaicas. Então, nós percebemos, né, Antônio Criolo, Padre José Alberto, o quanto é importante, né, essa questão da compreensão da democracia, da política e do posicionamento, né, que Jesus Cristo teve ao longo de sua vida, sempre na defesa da vida, das pessoas menos favorecidas, sempre buscando a dignidade para todos e todas, né? Então, o que a gente poderia pensar hoje, né, em relação ao sistema que nós estamos vivendo, né, em relação à democracia, à política, também o nosso posicionamento como cristãos e cristãs no dia a dia, né, como a gente percebe, assim, como é que nós devemos atuar, né, qual é a leitura que nós fazemos dessa atualidade, como nós cristãos devemos nos portar, né, nestes momentos políticos e decisivos, né, que vão, assim, impactar não a vida de um, mas a vida de toda a comunidade, toda a sociedade, politicamente falando, né?
Coloco para vocês, né? Como é que a gente percebe, né, toda essa questão da democracia e da política, né, dentro da nossa sociedade, dentro das nossas comunidades. Eu começo aqui, o padre Zé Alberto pode estar continuando aqui. Uma coisa que a gente já sabe e que a gente precisa talvez repetir é que a política não é tudo, mas tudo depende da política. Porque se nós temos, vamos dizer, um juro alto, é uma decisão política. Se nós temos, vamos dizer, pobreza absoluta, é uma decisão política. Se nós temos alguém que ganha mais, alguém que ganha menos, alguém que concentra, alguém que não tem nada, isso passa por decisões políticas. Se alguém vê o preço do arroz subir, da batata, do feijão, do legume, da roupa, do calçado, tudo isso passa por decisões políticas. E nós estamos exatamente no momento de se estar passando por uma questão tão importante, aonde a gente delega por meio legal, que é o voto, transfere uma responsabilidade para alguém falar em nosso nome, para alguém, vamos dizer, tomar decisões por a gente. O que eu quero dizer com isso? Nós, através do voto, entregamos aos cidadãos, alguns cidadãos brasileiros, o direito de falarem por nós. E aqui eu passo a colocar o quê? Nós vamos eleger vereadores nesse momento. Vereadores nas câmaras municipais, são mais de 5.000 câmaras municipais, umas que têm menos vereadores, mas no mínimo tem 7 vereadores. De 7 a não sei, muitas outras cidades maiores que têm número de vereadores bem elevado. Então, são pessoas que estão ali, vamos dizer, credenciadas por nós para elaborarem as leis municipais para que a gente possa cumprir. Ao tempo em que estamos também elegendo mais de 5.000 prefeitos e prefeitas, umas em primeiro turno, outras vai para segundo turno, nas cidades maiores, mas é o mesmo processo que nós estamos fazendo, elegendo pessoas para que elas vão executar leis, ou seja, administrar aquilo que os vereadores estão elaborando em benefício da própria comunidade. Isso é um processo de grande importância que precisamos compreender. Quem nós vamos estar colocando numa Câmara de Vereadores, quem nós vamos estar colocando numa prefeitura do município para poder estar agindo em nosso nome, recebendo, criando rubrica e recebendo recurso através dos impostos que são arrecadados para poder administrar, ou seja, construir o bem comum. Então, esse momento aqui, que falta menos de um mês, quase 20 dias, nós vamos estar transferindo para essas pessoas, vamos dizer, esse poder de falar em nosso nome. E aí é o que passa nesse momento, né? Então, é antes de se entregar para essas pessoas aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso voto. Obrigada, Antônio Criolo. Antônio é experiente, sabe falar bem essa questão. Alguns que vieram conversar com a gente, seja candidato a vereadores ou a prefeito, a gente tentou dar iluminações. Porque como o Antônio colocou,
tudo passa pela política, as decisões, o planejamento e tudo. Porém, tudo também é necessário um real diagnóstico. Se eu sou você um candidato, ou você um vereador, você um prefeito, eu sei quantos jovens, por exemplo, tem na minha cidade. Desses jovens que tem na minha cidade, quantos jovens trabalham, quantos jovens não trabalham, quantos jovens, por exemplo, vão para as capitais, quem são os jovens que vão para as capitais, significa quem pode mandar, e como é que fica a proposta política de inclusão, seja na educação, seja no trabalho, para a juventude que fica em nossas cidades, principalmente aqui no sul do Maranhão. Que investimento é feito realmente, coloca a juventude como exemplo, mas ao mesmo tempo também, mesmo sobre a educação, eu sei, recentemente saiu os dados, né, de todo o Maranhão, de quantos analfabetos existem em cada município. Você sabe quantos analfabetos existem no seu município? Qual é o projeto, qual é a resposta política que se tem para esta realidade? Quantas pessoas desempregadas tem no seu município? Qual é a resposta política que se tem como projeto para esta realidade? Quanto à droga, por exemplo, que mata a gente 24 horas em nossas cidades. Será que somos tão cegos para isso? Isso é pauta em nossa Câmara de Vereador, é pauta em nossos planos de governo? Qual é a resposta que se tem para trabalhar a questão realmente do sentido da vida, não só da juventude, porque geralmente aquele que enriquece à custa da droga não é um jovem, não, né? São outras pessoas que geralmente também não têm endereço, não tem nome, não tem CPF. Depois, a gente sabe também conhecer a realidade no que diz respeito à própria infraestrutura, hoje a natureza tão gritante. Então, assim, a gente observa, acompanha, às vezes até com uma certa tristeza, porque às vezes parece que os projetos eles vão surgindo, criando a partir de pequenas ideias, mas não algo a partir de um diagnóstico, de uma constatação daquilo que realmente falta e que precisa ser plano de governo, ser plano político, para que de fato, naquilo que é possível, precisa ser dado continuidade e outras coisas que precisam ser criadas para responder imediatamente às necessidades. Aí nós temos municípios, por exemplo, que crescem numa velocidade muito grande. Como é que se acompanha esse crescimento? O êxodo do pessoal que vem do sertão para a cidade, como é que se acompanha a chegada dessas pessoas? Então, assim, são muitas coisas que eu penso que se qualquer que seja o candidato, ou mesmo eleito, se ele não tem um diagnóstico bem amplo de toda a sua realidade, ele vai cair na velha política que a gente sabe o que isso significa. É dolorido você escutar, olha, eu não vou fazer aquilo porque aquele povo não foi comigo, aquele outro não foi comigo. Olha, gente, se houver inferno, eu acredito que existe. Não é possível que não se vá para lá com esse tipo de pensamento. Qualquer gestor, a partir do momento que ele passa a ser um gestor ou um legislador, ele passa a ser do seu município, precisa amor, precisa compaixão, sensibilidade. Você está ali realmente com dentro do nosso linguajar de igreja, né, com um ministério a serviço de todos. E é muito bonito quando alguém faz bem o seu trabalho, faz com amor, com ética, né?
Então, um pouco isso. Obrigada, Acho Padre que dois. Alberto. Posso falar, Adriano? Obrigada. Pode, complemente. Eu acho que dois momentos precisam também serem compreendidos. Uma primeira coisa, é um ato legal e também obrigatório no ato do registro das candidaturas a prefeitos dos municípios, de cada prefeito de cada município, é obrigatório ele registrar um plano de governo na Justiça Eleitoral. No momento em que ele vai pedir o registro da candidatura, um dos requisitos é ele ter um plano de governo. O que ele pensa para a saúde, o que ele pensa para a educação, o que ele pensa para a infraestrutura, o que ele pensa para a assistência social, o que ele pensa para, como se diz, para a agricultura, o que ele pensa para a cultura e assim por diante. Ele registra um plano de governo lá na Justiça Eleitoral. Falta, portanto, nesse caminho aqui, o conhecimento nosso, da parte da sociedade, de muitas pessoas, de buscar o que está lá. E depois vamos dizer, do processo eleitoral findar, com a eleição e a posse dos eleitos, muitas vezes esse plano ele é guardado, esquecido, e se vai fazer uma outra coisa por vontade de A ou de B. Isso precisa a gente ter conhecimento que nós, cidadãos, precisamos atuar no acompanhamento, no monitoramento e na avaliação do que cada gestor planejou na sua campanha eleitoral. Um segundo momento importante é depois do eleito, é depois de estar eleito. Nós precisamos acompanhar o planejamento orçamentário do município, porque ali, dentro dessa peça que é chamada de orçamento do município, que são 3 peças fundamentais, que é o PPA, que é a LOA e que é a LDO, que são 3 peças fundamentais, é ali que se vai planejar as políticas para executar em benefício daquele município. É como se fosse várias gavetas. A gaveta da saúde, a gaveta da educação, a gaveta da assistência social e assim por diante. Eu não posso buscar dentro da gaveta da educação o que está planejado para a saúde, que é uma outra gaveta. E a falta da gente alcançar esse momento de planejamento é que dificulta, muitas vezes, a real aplicação das políticas públicas. Aí depois a gente vai pedir que seja feito algo que não está na lei. Se não está na lei, ele não é obrigado a fazer. Por isso, falta vamos dizer, a cobrança que ela surta efeito, porque às vezes nós cobramos uma coisa que não está na lei do município. E quando a gente cobra isso aqui, ele faz se quiser. Se ele não quiser, ele não vai fazer, porque não tem nada escrito que gere um compromisso. Ele está trabalhando, vamos dizer, na contramão. E às vezes a gente até gosta em algum momento, porque fez a minha vontade, o que eu queria fazer, mas eu não ajudei a respeitar o que foi planejado. Eu acho que essas questões, elas são fundamentais dentro dessa questão do encantar a política. Por isso que a gente, às vezes, diz assim, eu quero ter um pavor, eu não quero me meter em política, porque política é coisa suja. Política não é coisa suja. Às vezes a gente suja essa política. Dizia o nosso amigo, dizia o nosso professor Padre Humberto, a gente, por falta de conhecimento, a gente satanizou a política. Nós precisamos desatanizar a política para que a gente possa aprender, gostar da política e fazer ela, trazer ela para ela ser, vamos dizer, executada em função do bem comum. Agora, Adriana.
Obrigada pela contribuição, Antônio Criolo, Padre José Alberto. E o que nós queremos com tudo isso, né? Nós queremos com essa reflexão que o Padre José Alberto nos ajudou, Antônio Criolo nos ajudou, nós queremos um voto consciente, né? Nós queremos que a nossa população, nosso povo, nós mesmos, Travou, Adriana. Oi? Travou Então, nós pouco. precisamos... desculpa. Então, assim, o que nós precisamos, né? Nós precisamos de um voto consciente, né? Então, para que esse voto seja de fato consciente, nós precisamos pesquisar, né? Nós precisamos aprender, né, sobre quem são os candidatos, né? Quem é o seu plano de governo, né? Então, nós precisamos... Vou ler ali o número 2 enquanto a Adriana volta. Então, primeira coisa que ela colocou. Ok, Adriana? A pesquisar, né? Pesquisar sobre o candidato, sobre o seu plano de governo, né? Quais são as suas propostas. E o número 2 é entender, né? Quais são as suas prioridades, né? Quais são as suas opiniões, né? Sobre os problemas que precisam ser resolvidos dentro da sociedade, dentro do seu município, né? O terceiro ponto é comparar, né? Olhar as diferentes opiniões disponíveis, né? E quais delas melhor atendem às necessidades e valores, né? Da sua região. Refletir, né? Fazer uma reflexão, pensar, né? Sobre as consequências das suas escolhas e como elas podem afetar você e sua comunidade, né? Não só eu, mas a minha comunidade. O que vai melhorar a vida dos meus vizinhos, dos meus filhos, dos filhos dos meus vizinhos, então, a minha comunidade. Eu não posso pensar em mim mesma, né? Eu tenho que pensar no outro, né? Nessa questão comunitária. E fazer com isso, né, um voto disso, fazer com que o nosso voto seja, de fato, um voto consciente, né, que vai ajudar a garantir que essas nossas escolhas possam ajudar a construir uma sociedade melhor, né, mais justa, de acordo com o que nós acreditamos ser o melhor para todos, né? Então, é uma questão mesmo comunitária, é uma questão da sociedade. Então, o voto é meu, mas com certeza vai impactar o todo, né? Nós somos parte desse todo. Então, precisamos com certeza olhar bem, né, quem são as pessoas, quais são os planos de governo e o que vai melhorar, né, para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para os nossos jovens, idosos, etc., né, para toda a sociedade. Então, assim, nós continuamos ainda fazendo essa reflexão a partir do que o Papa Francisco nos traz na Fratelli Tutti, né? A Fratelli Tutti, essa cíclica, ela fala bastante de toda a questão política e social, né, nesse contexto do mundo, do nosso Brasil. Então, o Papa Francisco, ele aborda, né, a dimensão humana, né, dos nossos candidatos, dos nossos políticos. E ele destaca que, apesar, né, das atividades incansáveis, cada político é um ser humano que vive o amor em suas relações interpessoais diárias. Ele enfatiza a importância da ternura na política, definindo-a como um amor ao próximo e concreto, que brota do coração e se manifesta nos gestos e ações. Na política, há lugar também para amar com ternura,
Em que consiste a ternura? No amor que se torna próximo e concreto. É um movimento que brota do coração e chega aos olhos, aos ouvidos e às mãos. Ternura é o caminho que percorre os homens, as mulheres, mais corajosas e corajosos e fortes. Além disso, o Papa salienta ainda, né, que nem sempre é possível alcançar grandes resultados na política, mas mesmo os pequenos atos de amor e dedicação para dedicada a uma única pessoa já justifica todo o esforço. Então, que nossos irmãos e irmãs que se colocaram, estão se colocando a serviço, né, da política, que possam amar o outro como a si próprio e fazer o bem como se estivesse fazendo a si mesmo, né? Então, que nós possamos fazer com que o nosso mandato, o mandato de quem se coloca, né, seja de fato pensando no comum. Então, na atividade política, né, é preciso recordar de que, independente da aparência, cada um é imensamente sagrado e merece o nosso afeto e a nossa dedicação. Por isso, se consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida. Ele encoraja os políticos a reconhecer a imensa sacralidade de cada pessoa e a ter esperança na força do bem que é semeado, mesmo que os frutos sejam colhidos por outros no futuro. Portanto, vista desta maneira, a política é nobre e renovadora, fundamentada no direito e em diálogo leal entre os sujeitos. Ao encorajar a política a assumir uma função transformadora, o Papa, né, nos convida a uma reflexão sobre o verdadeiro propósito da ação política e o legado que os líderes deixarão para as gerações futuras. E é importante nós lembrarmos, o político que hoje está se colocando, ele vem de dentro de uma comunidade, de dentro de uma sociedade. Então, esse caráter também é formado dentro de uma família e dentro de uma comunidade. Então, que nós possamos também ajudar, contribuir, né, para a formação de pessoas que estejam imbuídas, né, desse cuidado do bem comum, né, e não só de um grupo, como bem falou o padre Zé Alberto, né, então a gente, as pessoas que se colocam na política, governam para o todo, não só para uma parcela da sociedade. Devolvo para o Zé Alberto e para o Crioulo, para que nós possamos, assim, também, né, fazer as considerações finais deste momento que está tão interessante. Então, gente, a cartilha ela é muito rica. A gente já compartilhou nos grupos já há algum tempo. Mandei até para alguns candidatos para que possam ler. Por exemplo, tem um parágrafozinho que diz assim: o papel da Igreja Católica nas eleições. A Igreja Católica é apartidária, ou seja, não tem partido e nem apoia candidaturas. Comprometida com o Evangelho, ela não renuncia ao seu compromisso político, que é um caminho concreto para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, na qual todos possam viver com dignidade. Isso mesmo. Numa visita, alguém me dizia: padre, queremos aqui pedir para o senhor ser imparcial. Nós já somos imparcial, mesmo sem você pedir, tá, irmão ou irmã? Agora, é bom que quando você fosse também em outros credos, pedisse a mesma coisa e não pedisse contrapartida, né? A doutrina social da igreja afirma que é um direito da igreja evangelizar o social. Fazer ressoar a palavra libertadora do evangelho no complexo mundo da produção, do trabalho, do empresariado, das finanças, do comércio, da política, do direito, da cultura, das comunicações sociais em que vive o homem. Antônio? Eu
colocando por último aqui, eu acho que uma das considerações que eu gostaria de fazer no momento é de que nós, a partir de nós leigos, que também somos igreja, a gente está na política mais perto ainda, porque a gente sai como candidato, apoia candidato, mas a gente, uma consideração, ou seja, talvez uma coisa que eu quero colocar aqui, é que nós precisamos acompanhar aqueles leigos cristãos que nós admiramos eles por entrarem na política, para fazer a diferença. Muitas vezes nós fazemos o seguinte, estamos caminhando com a liderança e depois a liderança entrou na política e a gente deixa de oferecer, talvez, dialogar com essa pessoa para que ela possa exatamente estar acertando. A gente passa mais, talvez, na linha da cobrança, na linha da avaliação de não estar dando certo. Então, para mim, uma consideração que eu quero fazer é que a gente precisa estar mais perto na assessoria, ou seja, no acompanhar do compromisso que essa pessoa vai estar lá desenvolvendo em nosso nome. Me parece que isso é fundamental para que a gente não fique como distante dessas decisões políticas que são tomadas, que vêm afetar a minha vida, a sua vida e a vida de todos, a partir dos mais vamos dizer, humildes, que ficam sempre, talvez, vamos dizer, como as minorias. Nós precisamos um pouco avançar. Partindo dos ensinamentos da igreja, a gente ajudar as pessoas a tomarem consciência, mas também ajudar que elas possam contar conosco no planejamento para que ela procure cada vez mais acertar. Me parece que isso seria uma coisa interessante da gente fazer a partir das nossas pequenas comunidades, dos nossos pequenos municípios, onde tem pessoas que, um aqui, outra acolá, se elege vindo de uma comunidade, vindo de um grupo que faz parte de uma pastoral. A gente precisa, talvez, dar esse suporte orientativo para que essas pessoas possam cada vez mais acertar. Um pouco isso eu queria estar colocando que parece estar se encaminhando já mais para o momento final, de dizer que isso faz parte, é necessário que a gente se envolva no sentido de ajudar essas pessoas a não errarem tanto. Certo. Mais alguma coisa, Adriana? Não podemos assim finalizar, Padre Alberto, né? Então nós vamos ver aqui quem esteve presente, quem se apresentou. Nós temos a Alba, temos a Mari Lourdes, a Lourdes, a Denise, Evanda, a Sônia Cruz, o Creu-Milton Mascarenhas, Dona Deuselina, a Giza Mesquita, a Giza de São Luís, e algumas, a Evanide, Maria Maternidade, Guimar, e o Dom Valentim, que não entrou, mas está ali. Alegrai-vos, está bonito, não consegui entrar. Que mais que ele colocou? O Genivaldo aqui, da comunidade Canto Grande. A política é a arte de fazer o bem. Jesus Cristo foi o maior político de sua época. Que mais Dom Valentim escreveu? Voto não tem preço, tem consequência. Exercer a cidadania é uma expressão visível de amor. Toda a verdadeira política está alicerçada na Bíblia. Muito bem. Elziana, tu tá aí, né, Elziana? Muito bem. Comunidade São Pedro, em Balsas. Então é isso, minha gente. E vamos rezar também para que tenha uma saúde, né? Política também, para que
assim, um tempo, as próprias palavras, uma palavra que a Bíblia usa, assim, daqueles que são contra Jesus, é a palavra adversário. É uma palavra que aparece muito nesse tempo político, que ela já sugere divisão, já sugere, às vezes, algo não bom. Então, acho que uma das coisas que me dói muito é ver pessoas machucadas, feridas, brigadas, famílias divididas. Às vezes isso tem um reflexo na igreja, isso tem um reflexo na própria comunidade da pessoa. Então, sabedoria, tá, gente? Sabedoria para que possam conduzir e, com a graça de Deus, todos aqueles e aquelas a quem o povo de Deus escolher, possa exercer bem a sua missão, né? As instituições, como a Igreja Católica, como bem colocou o Antônio, a gente trabalha a vida inteira para formar conscientização de pessoas, mentes, corações voltados para as necessidades das pessoas. Isso nós fizemos e fazemos a vida inteira. Como cada um administra isso no mundo político, em qualquer realidade, vai depender também da pessoa, né? Mas a gente permanece aqui com a nossa missão. Parabéns, Adriana, parabéns, Antônio, a todas as pastorais sociais por estar propondo esta live. Que Deus abençoe o trabalho tão importante que as pastorais sociais têm na nossa igreja, mas principalmente na nossa sociedade. Nós vamos concluir deixando aí a música, né, do Padre Zezinho, alguns certamente não ouviram, que é uma mensagem muito bonita. Gratidão a quem permaneceu conosco até agora. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Eles não reagirão. Não dá pra fazer de conta que não vai acontecer. Não dá pra fazer de conta que as coisas se acalmarão. Um dia a miséria cansa e eles não se conformarão. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra fazer de conta que acabou a opressão. Não dá pra fazer de conta que o planeta já mudou. Não dá pra ficar calado se não se reparte o pão. Não dá pra brincar de paz onde a miséria não acabou. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde
fazer de conta que é somente uma canção. Não dá pra fazer de conta que o país virou cristão. Não dá pra viver apenas de rir e de se abraçar. A igreja também precisa da coragem de se zangar. Os pobres do mundo